O STF é composto por 11 ministros, mas hoje só tem 10 lá. Isso porque no dia 12 de julho, o ministro Marco Aurélio teve que se aposentar. E eu falo teve porque, de fato, não foi uma opção. É que com 75 anos completos, a aposentadoria é compulsória, obrigatória. Mas como é que a gente sabe quem é que vai substituir o ministro Marco Aurélio? Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho pra gente conversar. Eu já falei aqui com vocês trocentas vezes sobre a separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos, né? A dinâmica da indicação de um ministro do STF é feito também com base nessas regras. Como que funciona? Um ministro do STF, para ocupar uma cadeira do STF, ele tem que ser indicado pelo presidente da República, ou seja, pelo Poder Executivo. Depois de indicado, ele tem que ser sabatinado pelo Senado. É uma entrevista que o Senado faz e depois vai decidir se aprova ou não a indicação desse ministro. Então, na escolha de um membro do Poder Judiciário, que é o único poder que não é eleito pelo povo, a gente tem a participação do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que são eleitos pelo povo. É como se o Poder Judiciário fosse, então, indiretamente eleito pelo povo, entenderam? É claro que na teoria tudo é lindo, tudo é puro. Na prática, a gente sabe que no final das contas sempre tem ali o interesse pessoal desses ocupantes dos cargos do poder na hora de escolher quem é o ministro do STF, Então, após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, o próximo passo é o presidente da República indicar um nome para substituí-lo. Essa indicação já aconteceu. No dia 13 de julho, o Bolsonaro, que é o presidente da República, oficializou a indicação do André Mendonça para ocupar essa vaga, o ministro terrivelmente evangélico. O próximo passo depois dessa indicação é que a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aceite a indicação e coloque em pauta, coloque na agenda uma data para que seja feita a sabatina desse indicado. Esse poder de pauta, esse poder de colocar na agenda, cabe ao presidente da CCJ, que hoje é o senador Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado no ano passado. Acontece que até hoje, dia 23 de setembro, essa sabatina não foi marcada e a cadeira do STF continua desocupada. E por que o Davi Alcolumbre está segurando essa indicação? Por que ele não coloca a sabatina em pauta? Muitos analistas políticos atribuem isso ao fato de que o Bolsonaro intensificou os ataques dele ao STF justamente na época em que ele teria direito de indicar um novo membro para compor esse tribunal, gerando uma instabilidade institucional. Vocês devem se lembrar que foi nessa época que o Bolsonaro entrou em constante conflito com o ministro Luiz Roberto Barroso por conta da balbúrdia do voto impresso. Só uma explicação rapidinha sobre essas notícias que eu trouxe aqui. Vocês viram que elas estão falando que o ministro Luiz Roberto Barroso é um ministro do TSE. E eu tô aqui falando do STF, né? Então o que tem a ver uma coisa com a outra? É que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é um ministro do STF, de cadeira cativa, digamos assim. Ele pertence ao STF. Mas o TSE é formado por juízes diferentes de diferentes tribunais. Dentre eles, alguns juízes vêm do STF. O presidente do TSE é escolhido entre esses juízes do STF que vão exercer a função lá durante um tempo. E o ano passado e esse ano, o ministro que foi eleito para ser o presidente do TSE é o ministro Luiz Roberto Barroso. Por isso que ele está falando tanto sobre essa questão do voto impresso, das eleições, por conta dessa função que ele ocupa agora. Foi nessa época também que o Bolsonaro chegou a pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, logo depois que ele ordenou a prisão do Roberto Jefferson, que estava praticando atos de violência contra as instituições, contra a democracia, além de outros crimes, inúmeros outros crimes. E também foi o ministro Alexandre de Moraes que aceitou a notícia-crime que foi enviada contra o presidente da República por ele ter vazado um inquérito sigiloso da Polícia Federal numa daquelas lives que ele faz às quintas-feiras. Aliás, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes já foi rejeitado. Esse o Senado analisou rapidinho. Depois, a gente ainda teve as manifestações do dia 7 de setembro, em que Bolsonaro discursou para os seus apoiadores, dizendo em alto e bom som que não iria cumprir nenhuma decisão que viesse do STF. Aliás, a pauta contra o STF foi justamente a que foi mais abraçada pelos bolsonaristas que estavam ali naquelas manifestações. Os mais ensandecidos bloquearam estradas, tentaram invadir o STF,
chegaram inclusive a achar que o Bolsonaro tinha decretado estado de sítio e que o estado de sítio significava que não existia mais STF. Enfim. Então a gente teve conflito do voto impresso com o ministro Luiz Roberto Barroso, a gente teve pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a gente teve notícia crime contra o Bolsonaro por conta de inquérito que ele divulgou que não devia ter divulgado, manifestação do dia 7 de setembro antidemocrática, pedindo fechamento do STF, tentativa de invasão do STF, tentativa de invasão do Congresso, bloqueio das ruas, suposto pseudo-estado de sítio que foi implantado, enfim. Esse era o clima desde que o Bolsonaro indicou o André Mendonça para ocupar a vaga no STF. Acontece que desde aquela carta que o Michel Temer escreveu fazendo o Bolsonaro pedir desculpa para o coleguinha de poder, os ânimos parecem ter se acalmado. Com a normalidade reinando, e bota aspas em normalidade reinando, os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru entraram no STF com um mandado de segurança para pedir que essa indicação do André Mendonça fosse analisada. De acordo com eles, não existe motivo republicano para que não seja pautada a sabatina desse indicado. E no dia 21 de setembro, o ministro Ricardo Lewandowski, dando andamento a esse mandado de segurança, notificou o Davi Alcolumbre para que ele prestasse informações sobre essa situação ainda de não ter pautado a sabatina. A resposta oficial do Alcolumbre a gente não tem, mas existe bastante especulação já. Tem uma reportagem da CNN que diz que já houve ali conversas de bastidores para destravar essa sabatina e que ela deve ser marcada até o próximo dia 15 de outubro. Mas isso não significa que o próprio Davi Alcolumbre seja favorável à indicação do André Mendonça. O que dizem é que, na verdade, o favorito dele para a vaga do STF é o hoje PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras. De todo jeito, enquanto essa vaga no STF não é preenchida, existe um vácuo na segunda turma que é responsável por julgar os casos da Lava Jato. O STF internamente é dividido em duas turmas, cada uma com 5 membros. 5, que é um número ímpar, é importante justamente para evitar empates. Nos casos de competência criminal, o número ímpar é ainda mais importante, já que, havendo empate, havendo dúvida, decide-se a favor do réu. Esse novo indicado para o STF vai ocupar justamente a vaga ali na segunda turma, que é a turma responsável pelo julgamento da Lava Jato. E isso, com certeza, também está pesando nessa decisão. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando e compartilha com seus amigos.